Esta é uma noite muito feliz para todos nós, para mim de uma forma especial. Podem tomar assento, por favor. Eu me lembro quando o pastor Fernando lançou o seu primeiro livro, e eu disse para ele que a igreja, ela é um dos poucos lugares onde a cultura ela é estimulada. Por isso que eu creio em um evangelho que ele abrange todas as áreas da vida. Presta atenção nisso aqui que eu estou falando para você, que é muito importante. Um evangelho que não envolva todas as áreas da vida não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que fala apenas da salvação da alma e o corpo que se lasque não é o evangelho de Jesus. O evangelho que fala apenas do reino dos céus, mas não transforma o local na terra, não é o evangelho de Jesus. Quem está me ouvindo aqui diz amém. Nós precisamos de um evangelho que seja integral. Nós precisamos de um evangelho que provoque transformações, inspiração, influência em todas as áreas da vida. Precisamos de um evangelho que promova transformação naquilo que o mundo contemporâneo chama de arte, que o que o homem chama de arte hoje, para mim, é um conceito de aberração. Então nós precisamos, porque nós achamos que não, arte não é uma coisa que diga respeito ao evangelho. E arte diz muito acerca de o que nós pensamos do evangelho. Então nós precisamos de pessoas que pintem telas. Precisamos de pessoas que componham músicas. Precisamos de pessoas que escrevam livros. Precisamos de pessoas que atuem em todas as áreas da cultura. Aleluia. Este é o papel do evangelho: influenciar todas as áreas da cultura, para que a cultura deste século esteja sendo transformada. Aquilo que não se alinha à cultura do reino seja transformado, para que a cultura de um povo expresse o Deus que este povo louva e cultua. Aliás, são duas palavras que têm tudo a ver: cultuar e cultura. Depois você pesquisa isso. Depois você pesquisa essas duas palavras. Sem me demorar demais, eu gostaria de chamar o pastor Fernando. Eu gostaria que a igreja recebesse o pastor Fernando com uma salva de palmas. Deus te abençoe, pastor. Irmãos, graça e paz, amém? Amém? Fala para o seu irmão, você está numa festa. Não, eu tenho 46 anos, não ouço direito. Você está numa festa, você não está num velório. A celebração, irmão, é algo muito interessante. Por exemplo, no primeiro hino, cantou aqui, né? Pular, dançar. E às vezes a gente fica meio travado, não é? Vocês sabiam que dançar e celebrar é uma cultura bíblica? Miriam, para comemorar a travessia do Mar Vermelho, ela dança com as mulheres. Culto é lugar de celebração. É lugar de se alegrar, se soltar, de pular para Deus, dançar. Só que a gente fica travado, não, porque isso é coisa do mundo e tal. E se você ler lá em Gênesis, Jacó olhou assim e falou: eis que vejo a dança do Manaim. Manaim significa acampamento de anjos. Não é do mundo.
Celebrar é bom, irmão. Eu celebro a Deus a todo momento. Eu tenho convicção, irmão, se Jesus não me salva, eu estava lascado. Todo santo dia eu agradeço a Deus por isso. E hoje é dia de alegria, irmão. Esse livro, já tinha um tempo que também estava escrito. O nome dele é Decifrando os Montes. Onde eu falo e analiso 7 áreas de influência da sociedade, onde a igreja precisa estar. A área da família, a área da finança, como o pastor escreveu. Deus te prosperar não é pecado não, amém? Amém? O problema é o que você vai fazer com isso. A área da religião. Religião faz parte da cultura do reino. Educação, entretenimento e governo. Eu, por exemplo, atuo muito na área do entretenimento e da educação. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Convívio no Reino. Quem já viu, levante a mão. Quem já viu, crente? Isso aí. Você que não viu, me siga, porque essa semana nós vamos começar uma situação lá que nós vamos sortear 4 livros, irmãos. 4 livros. Toda segunda-feira a Torá orando, profetizando, tal. Por quê? Porque a igreja, ela tem que estar na mídia, ela tem que estar no entretenimento. Você já imaginou o que seus filhos ficam vendo? Esse dia me perguntaram, te vi no TikTok. Falei, tô lá também, irmão. Para perturbar o inferno, nós estamos em todos os lugares. Aleluia. E precisamos usar as nossas redes. Às vezes nós usamos a rede social de maneira errada. De repente a gente quer mostrar uma vida que nós não temos. E nós podemos alcançar o evangelho através das redes sociais. Eu ponho lá sobre as festas das Bíblias, eu ponho lá sobre personagens bíblicos. Muita gente chegou para mim esse dia, eu falei, nem sabia que existia a Thalia, nem sabia que existia isso ou aquilo. Então esse livro fala de 7 áreas, porque o evangelho não é púlpito. Aqui nós recebemos instrução do nosso pastor, que é o pastor Fábio, da pastora Ceia, de outros pastores, mas nós recebemos instrução aqui e exercemos ela lá fora. Existem 7 áreas que Deus vai te usar lá fora para curar a sociedade. Aleluia! Abra sua Bíblia em Mateus 16. Depois, no final, nós estaremos lá atrás, vendendo esse livro, assinando para você. Mas, abra sua Bíblia em Mateus 16, a partir do versículo 13 ao versículo 18. Se o pessoal da mídia puder botar ali também. Mateus 16, do 13 ao 18, quem achou, diga amém. Assim diz as Escrituras. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou o que dizem os homens quem eu sou, em algumas Bíblias? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E depois ele perguntou, e vós, o que dizes que eu sou? Simão Pedro, ou Simão Barjonas, em algumas Bíblias, respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por essa palavra, Senhor. Tudo que acontecer será para a tua glória. Me conduz sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento. Oramos assim em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia.
16, é algo muito bom. Porque Jesus vai começar lá em cima, falando sobre discernimento. Falando que se alguém olhar as nuvens, vai saber se vai chover ou não vai chover. Depois que os fariseus colocam fermento nos seus discípulos, porque Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação dos pães, e os discípulos estão discutindo sobre fermento. Se você tem alguém, irmão, que multiplica pão no seu barco, você não precisa se preocupar com fermento. Porque quem está no seu barco é o que multiplica, não é o que você tem, é quem está com você. E aí Jesus os leva a um lugar interessante. Jesus os leva a um lugar chamado Cesareia de Filipe, que era um lugar que judeu nenhum colocava aos pés. Porque nessa cidade existia algo chamado a caverna de Pan, ou a caverna do deus Pan. Para um judeu, ali era um lugar de alta contaminação, porque ali era um lugar onde fazia sacrifício ao deus Pan, ou a Dionísio, ou seja, ao deus do vinho. Ninguém da época de Jesus pisava naquele lugar, porque aquele lugar era oferecido às trevas, e as pessoas tinham medo de pisar naquele lugar. Então nós sabemos que Jesus, ele veio restaurar a autoridade de Deus na vida do homem, que foi perdida no Éden, quando Adão peca. Gênesis 1:26 tem a questão do mandato cultural, quando Deus, ele dá autoridade ao homem para governar. E aí quando o homem peca, o homem perde esse governo. Passado milênio, Jesus Cristo vem, graças a Deus por isso. Será que você pode dar um glória? Porque Jesus, ele veio para nos salvar. E ele chama os discípulos da responsabilidade e leva na caverna de Pan, um lugar aonde eles tinham medo. Porque quando você perde a autoridade, você tem o quê? Medo. Na virada o pastorzão falou, ano de conquista, aleluia. Mas aí conquista tem umas lutas, tem umas guerras, galera. Não, esse ano vai ser mais fácil, te enganaram. Toda vez que tem velocidade, tem atrito, e tem atrito, tem fogo. Se tem fogo, tem crente. Se tem crente e fogo, o Espírito está no meio. Então se prepare para um avivamento que está vindo aí, aleluia. E aí naquele lugar onde todo mundo achava que era o reino das trevas, Jesus fala assim: o que as pessoas dizem quem eu sou? Aí eles ainda não discerniam que era Jesus. Ó, dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros dizem que é Jeremias. Eles não sabiam discernir porque eles estavam ouvindo pessoas erradas. Teve um culto de oração, acho que foi o primeiro culto de oração. Aqui você pode procurar no canal da igreja. O pastor Fábio falou sobre quem você ouve, que voz você está ouvindo. Melhor dizendo, irmão, quem é que fala o teu coração? Seja sincero. Quem que fala o seu coração? Quem é aquela pessoa que vai te dar uma instrução e você vai seguir? O seu pastor ou outra pessoa? Se você segue o seu pastor, você sempre vai se dar bem. 100% de certeza. Porque ele sabe o seu lado bom, ele sabe o seu lado ruim, ele sabe o que você aguenta, ele sabe o que você não aguenta. Mas se você ouve outros, aleluia, você não tem contato, você não tem relacionamento. Por isso que Jesus falou, o que dizem as pessoas por aí? Eles não sabiam responder. Aí Jesus falou, e vocês? Todo mundo, ó. E agora? Quem é esse cara? Quem é ele?
Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo Papias, segundo Irineu, segundo Jerônimo, pais das igrejas, eles acreditam que Mateus foi escrito em hebraico, então seria: tu és o Mashiach, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Num lugar de trevas, Pedro reconhece a autoridade de Jesus Cristo. E aí Jesus fala sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre essa fala: edificarei a minha igreja. E diante da caverna de Pan, ele fala: as portas do inferno não prevalecerão. Ele chegou num lugar de adoração às trevas e proclamou que as próprias trevas, a própria entidade que habitava ali, não iria prevalecer contra a igreja. Do que você tem medo? Não é a palavra de outras pessoas, o próprio Cristo fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus não estava falando de religião, Jesus estava falando de governo. O papel nosso como igreja é governo. O papel nosso em Itapema é governo. É governar essa região. O Senhor está te convocando para batalhas. Irmão, eclésia em grego, pode perguntar ao pastor. Normalmente naquela época era um lugar que geralmente só podia homem acima de 21 anos, não sei se devia ser casado, ter 3 filhos, mas eles iam se reunir para tomar decisões de governo. Olhe para o seu irmão e disse: Deus te chamou. Não, irmão, fala alto, eu tenho 46 anos, não estou ouvindo direito. Deus te chamou para exercer o governo dele sobre a face da terra. Aleluia. Jesus chegou num lugar onde as pessoas tinham medo, um lugar de trevas, e firmou o governo dele junto com os seus seguidores. Por isso que eles foram chamados de apóstolos. A palavra hebraica para apóstolo é shalia. Shalia é alguém designado para ir em outro lugar estabelecer a visão de governo de outro governo. Exemplo: o nosso pastor é um apóstolo. Por quê? Ele veio com autoridade para fazer um trabalho aqui nessa cidade. Você tem visto esse trabalho ser feito? Não, fala alto, crente. Você tem visto esse trabalho ser feito? É isso aí. Ele veio com uma ordem. Ele veio com algo de governo dado sobre ele. Ele, a pastora. Quem conhece a pastora Célia aí? Célia, dá um glória a Deus. Não, quem conhece a pastora, dá um glória a Deus. Então ele e a pastora vieram com essa autoridade de estabelecer a visão do evangelho nessa cidade. Você pode sentar com o pastor, tomar um café. Pastor Fábio, qual é a sua visão de evangelho para esta terra? Ele vai te falar. Nós estamos debaixo de uma unção de governo. Por isso que Deus está te prosperando. Deus não está te prosperando, não. Eu quando era criança, eu era pobre, não tinha nada. Agora eu estou começando a ganhar as coisas. Eu vou mostrar por aí, vou botar lá na rede social. Meu Deus, olha o meu carrão, tal. Não! Você está sendo próspero porque você tem uma missão. É através da sua vida que a fome pode ser erradicada nessa região. É através da sua vida que criança que hoje não tem estrutura nenhuma pode ter um ensino. Quando você chegar na nova igreja, você vai ver que tem uma parede. E Deus pode nos dar a condição de quebrar essa parede e de lá ter uma escola, 1º grau, 2º grau, faculdade.
Porque exercer governo é exercer domínio. Aleluia. Irmão, se você entender que você não é essa coisinha, esse bibelozinho, não, você é uma tela que Deus está pintando uma nova história. Você é uma tela que todos vão olhar e vão ver a transformação que Deus está fazendo na sua vida, e a sua vida vai inspirar outras vidas a largarem tudo e mergulhar no Senhor. Aleluia. Irmão, tem eu esqueci, acho que é Toscanini. Ele era um maestro, e uma vez ele fez uma composição. Eu acho que o concerto foi em Chicago. E estavam entrevistando ele. Ele ouviu a composição e falou assim. Perguntaram a ele: e aí, foi bom? Ele falou: quase. Porque tinha só 17 violinos. O entrevistador falou assim, ó: fica tranquilo, irmão, isso não é coisa de coach não, é evangelho, hein? Fica tranquilo. O entrevistador falou assim: não, é verdade, mas só que ele não acreditou. O entrevistador sai da rádio e liga para Chicago e pergunta assim: e aí, como foi o concerto? Quantos violinos tinham? Ah, era para ter 18, mas infelizmente só tinha 17. O entrevistador liga para Toscanini e fala, lógico, é americano, mas não vai falar igual eu, mas digamos que se fosse carioca, falou assim: meu irmão, como isso é possível? Ele falou: cara, fui eu que compus essa obra. Eu escrevi uma nota para cada violino. Então eu percebi que faltava um, porque faltava tal nota. É igual você. Você é uma nota única, não tem outro. Você é uma nota única de um concerto, de uma música de salvação que o eterno Deus criou. Moisés já foi uma nota, Davi foi uma nota, Arão já foi uma nota. Agora chegou a minha vez, a sua vez. Agora chegou o nosso turno. Agora chegou a nossa hora. Agora chegou o nosso momento. Você é uma nota que, quando junta com outra nota, começa a fazer composições. Por exemplo, ele está tocando em acordes. É bonito, mas se ele tocar numa nota só, fica meio destoado. Esse livro, ele vai mostrar para você que existem áreas que o Senhor está chamando para você fazer a diferença. Por exemplo, tem alguém que trabalha com educação aqui? Educação? Levanta a mão. Levanta! Ó. É uma área de muita guerra. É uma área de muita luta, mas você é a nota que vai fazer a diferença naquele lugar. No meio dessas guerras de ideologia, é você que vai mostrar Cristo na educação e vai livrar muitas crianças do erro. Quem mexe com finança aqui? Geralmente lojista. Levante a mão, irmão. Corretor, dono de loja, trabalha em mercado. Você, levanta a mão. Levanta. Isso. As partes das finanças no Brasil sempre foi algo muito corrupto. Jeitinho brasileiro, folha 2, caixa 2, debaixo da gaveta. Mas só que o Senhor vai mostrar através da sua vida que não há lugar para corrupção, há lugar para as coisas certas. Você vai crescer da maneira certa, vai prosperar ainda mais, e as pessoas já vão saber que é Cristo na sua vida. É assim que você vai pregar para empresário. É você estar no meio ali, aleluia, e ser a diferença. Família, irmão. O que mais as pessoas procuram hoje é alguém que seja uma base, um exemplo para a família. E de repente é a tua casa. De repente é a tua família.
Sabe aquela superação? Todo mundo começou lá embaixo. Eu falo isso, irmão. Eu já morei em morro, que não tinha água encanada. Eu sei o que é vir de baixo. E o que nos fortaleceu, irmão, foi a família. Família é uma maravilha, irmão. Não sei a sua, a minha é uma maravilha. Tá tudo muito calmo, depois dá um sururu danado. Do nada, irmão, aleluia. Passa 3 de tsunami, daqui a pouco tá tudo normal. Ninguém fica de mão um com o outro, não. Família, irmão. Aleluia. Família é assim. Só que o diabo tem um plano dele para a família. Você é bombardeado assim, ó. A tua família não acredita em você, se desfaz dela, suma dela. Aleluia. Porque ele quer destruir a família. Existem pessoas que procuram exemplos para a sua família. E de repente a sua casa. Você sabia, irmãos? Eu estava conversando com os jovens quarta. Eu começo uma leva de jovens que falam que não quer casar. Porque ele fala, não, esse negócio de casamento não existe. Tal. E eu falei, o que tu ouve? Ele ouve essas músicas malucas que tocam no mundo hoje. E eu falei para eles, eu vou mandar para vocês um exemplo de família. Como casar. Aviso, né, de púlpito, que se um dia alguém casar com a minha filha, tem que preparar um quarto pro negão, amém? Você que é pai de menina, fala pro seu futuro genro. Casou, leva o sogro, amém ou não amém? Amém? Não, quem é pai de menina, levanta a mão. Aí, a Maria, do pastor fala, isso aí, ó, Jeff. Aprende, Jeff. Quando casar, tem que ter um quartinho pro sogro. E conversando com eles falaram, eu não sabia que casamento era assim. Eu não sabia que casamento um podia ajudar o outro. Eu só vejo disputa. Eu olho para minha casa, só vejo meu pai e minha mãe brigando. Eu falei, eles são crentes? Não. Eu falei, aí que está o problema. Aceita Jesus. Você vai ver quando Jesus entra numa família, o que acontece. Pastor, é passo de mágica? Não. Tem problema, tem luta, tem briga, mas Jesus faz a obra. Existem bases da sociedade que estão clamando por você. Governo, irmão. Sabia que nós cristãos deveríamos ser referência na política? Porque política hoje em dia é o que? Corrupção, na boca da maioria das pessoas. E você já viu se algum irmão nosso se candidatar a alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa, por causa do inimigo? Vai se corromper. Mas se Deus estiver levantando essa pessoa para ser uma diferença nessa base da sociedade, o Senhor lhe deu governo. O Senhor lhe deu governo. Jesus Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão. A gente aprendeu muito a ostentar e não guerrear. Só que esse ano nós vamos aprender a guerrear. Porque o Senhor, Ele tem uma palavra para essa região. Nós podemos ser, aleluia, um dos ícones do Evangelho nessa região. Isso não é soberba, isso é aceitar o chamado. Porque quando fala até hoje da igreja de Antioquia, fala-se da igreja completa. Quando fala-se da igreja de Coríntios, fala da igreja onde o fogo caía. Quando fala da igreja de Éfeso, fala da igreja que saiu 12 homens que avivaram a Ásia e a igreja que sustentou Jerusalém na época da grande crise. Os céus têm uma obra através dessa região, através da nossa vida. Vou repetir, os céus têm uma obra nessa região através das nossas vidas. É hora da gente se comprometer com isso. É hora de a gente assumir aquilo que nos foi entregue. Você não foi trago para cá não, porque estava ruim na minha cidade, eu vim para cá, não. Foi o Espírito Santo que lhe trouxe. Foi o Espírito que te trouxe para essa região. Foi Deus que te trouxe para essa casa. Foi Deus que te trouxe para esse exército. Foi Deus que te trouxe para esse momento.
Mas pastor, eu tenho um ferido. Você foi trago para cá para ser curado e através de você outras pessoas serem curadas. Aleluia, irmão. Vamos assumir, irmão, quem faz festa sozinho é Vasti. Vasti perdeu o trono, que estava tendo uma festa para todo mundo. Ela falou, eu não me misturo, vou fazer a minha festa aqui com a minha panela. E o rei fez ela perder o trono. O evangelho, ele é inclusivo. O evangelho, ele tem porta para todo mundo. Porque ele tem poder para transformar qualquer pessoa. É tempo de governo. É tempo de conquista na Bandacandarábia. É tempo de você entender que é através da sua vida, através da sua casa, é através da nossa história que nós iremos mudar essa região. Eu falo com convicção porque eu acredito nisso. Eu acredito firmemente nisso, aleluia. Eu consigo ver. Chegou o nosso turno, chegou o nosso momento na Candarabandai, de nós estabelecermos a palavra, de nós atualizarmos as pessoas. Não, você não é escravo das trevas, você não é escravo do vício, você não é escravo da prostituição, você é filho de Deus. Vem para cá, existe uma palavra, existe uma oração que vai transformar a sua vida, aleluia. E através disso, nós ajudaremos a comunidade a se desenvolver, irmão. Eu não gosto de estar falando de mim. Eu já fui pastor numa favela do Rio, não importa o nome. O telhado era de papelão, para você ter ideia. Irmão, quando chovia, era uma benção. Eu falava, ninguém vai para casa não, tu é crente aí, vai ficar aqui, vamos cantar corinho de fogo para esquentar, aleluia. E começamos a trabalhar ali. Aquela comunidade, irmão, começou a ser transformada. Irmão, para você ter ideia, as pessoas não tinham roupa. Sabe como é que as pessoas iam para o culto? De topzinho ou sutiã e um shortinho desse tamanho. Para você ter ideia. Os homens, chinelo, bermuda, às vezes sem camisa, camiseta. E às vezes chegava, pastor, minha roupa, esquenta a cabeça não, irmão. Nós vamos dar um jeito. E fomos ensinando, aquela comunidade se transformou. E aí quando cresceu, eles falaram, vamos sair daqui. Eu falei, ninguém vai sair do morro, irmão, a gente transforma aqui, vamos sair? Não, nós vamos motivar outras pessoas. É uma das poucas comunidades do Rio, irmão, aleluia. É uma das poucas comunidades do Rio, onde em meio a essa pandemia, essa guerra toda, aquela igreja ainda está atuante. A tua vida, ela faz diferença na vida de outras pessoas. Assuma esse chamado tremendo e poderoso. Acabou as nossas férias, chegou o momento da guerra, da peleja, e o general Leão da tribo de Judá já está aí na nossa frente para da Candarábia estabelecer a nossa vitória. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Aleluia. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero chamar aqui na frente você que está disposto a receber o chamado, responder o chamado dessa convocação. Existem 7 áreas onde o Senhor vai te usar. Eu quero chamar você que quer fazer essa diferença. Eu quero chamar você que vai responder esse chamado. Enquanto eles louvam o Senhor, vem à frente. Porque hoje vai começar uma frutificação tremenda na sua vida. Aleluia. Quando eles tocarem, eu peço que você que foi tocado por essa palavra venha à frente. Eu já vou. E na hora da oração nós vamos passar para o nosso pastor, porque ele vai liberar algo sobre a sua vida. Pastor Fábio é o que fez a introdução desse livro.
Então, meu irmão, é tempo de nós usar aquilo que Deus nos entregou para fazer a diferença nessa região. Passamos decepções, passamos lutas, mas agora é o nosso turno. Agora é o nosso momento. Agora é momento nessa mudança, irmão, para onde nós estamos indo. Para um lugar maior, aonde nós vamos crescer exponencialmente. Você pode escrever numa pedra que eu estou lhe dizendo, porque é isso que o Senhor vai fazer. Mas precisamos de guerreiro. Quem vem conosco nessa peleja, nessa guerra? Aleluia, pode louvar. Anabadacadarabia, você que quer atender o chamado, por favor, venha à frente. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Venha, não tenha medo. Se exércitos seguirem Chegue mais pra frente, irmão, que tem mais gente vindo, por favor. não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Não tenha medo, você não está Deus só. é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus Vai tocar. e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, Feche os seus olhos. Eu creio muito naquilo que a palavra nos diz. E a palavra nos diz que nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para iluminar em meio às trevas. Por isso o Senhor disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. As trevas não resistem. Não é por causa de você, é porque você reflete uma luz que não é sua, mas ela caminha com você.
Assuma hoje o teu chamado de ser uma influência, de ser uma inspiração, de exercer governo. Seja na política, seja na economia, seja no meio empresarial, seja na educação, seja nas artes, seja no ministério. Mas você precisa entender que há um propósito que foi dado para você. E o tempo passa. O tempo passa. Comece a quebrantar o seu coração. E eu já vou orar por você, mas eu quero ministrar isso sobre a sua vida. O Senhor tem quebrantado corações aqui. Quando vier a intensa escuridão, Não tenha medo. não temerá o nosso coração. A esperança, ela nasce com a luz. Deus é por nós o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Dizemos sim. Dizemos sim para o chamado. Dizemos sim para o desafio. Dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Nós nada somos, nós por nós mesmos nada podemos, mas eis-nos aqui. Usa-nos a nós, envia-nos a este mundo para ser sal dessa terra, luz desse mundo. Usa a tua igreja, Pai, para que seja uma inspiração de pai, inspiração de mãe, uma inspiração para outros casais, uma inspiração para jovens empresários, uma inspiração de homens e de mulheres que estão assumindo um compromisso diante do Senhor. Nós somos pequenos, sim, nós somos falhos, somos fracos, somos incapazes, Jesus, mas nós aceitamos a obra que o Senhor quer fazer através de nós. Esforça-nos, ajuda-nos, sustenta-nos, capacita-nos com a destra da tua justiça. Se você deixava fluir tudo que o Senhor tem colocado através de você.
pastor falou da visão. A igreja tem uma visão. A Igreja Vida Plena tem uma visão e nós viemos aqui para estabelecer essa visão nessa região. E a visão que a Igreja Vida Plena tem é restaurar os ministérios da igreja. O Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, uns para mestres, evangelistas, pastores. Ele distribui os dons segundo a sua vontade para a edificação do corpo. Você talvez está escondendo algo que Ele confiou para você e que vai ajudar a edificar o corpo de Cristo. Presta atenção nisso. Talvez Ele colocou algo dentro de você que não colocou em outra pessoa que está aqui dentro, porque Ele quer usar você como uma ferramenta para a edificação deste corpo. Por isso a minha oração nessa noite ela é muito simples. Deixe Deus fluir através da sua vida. Coloque para fora aquilo que o Espírito colocou dentro de você. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Seus inimigos cairão. Cante essa canção. Nosso Deus é mais forte. Faça dessa canção a sua oração. Ele pode. Quem tem resistido você vai cair. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. É grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Declare, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha aqui para mim, vou encerrar isso aqui. Nunca confie na sua capacidade. Nunca confie na sua habilidade. Porque a obra que Ele tem para fazer através de você não depende das suas habilidades e nem da sua capacidade. Nós não somos capazes de tocar corações. Nós não somos capazes. Confie plenamente. Confie integralmente na graça de Cristo Jesus que te chamou e que te aperfeiçoará. Confie nele, caminhe com ele. Você só precisa dizer uma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Abraão só precisava dizer uma coisa: sim. Abraão, sai da tua terra,
e vai. Abraão só precisava dizer sim. Quando Deus chamou Isaías, Isaías só precisava dizer sim, eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, Moisés só precisava dizer sim. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias só precisava dizer sim. Deus não está preocupado com as suas capacidades, com as suas habilidades e nem com a falta delas. Porque naquilo que falta, Ele coloca alguém para suprir a sua necessidade. Ah, você não sabe falar? Eu vou mandar Arão com você. Ah, você tem a tua boca, ela não é santa? Eu vou mandar o anjo, ele vai tocar com uma tenaz os seus lábios, ele vai ficar purificado. Ah, tu é gago, tu está achando que não fui eu quem fez você no ventre da sua mãe, não sou eu quem formou você e que conhece o que você é? Então faz o seguinte, o que eu mandar falar, você vai falar. Porque se você não falar, eu falei sobre isso terça-feira. Te dou um conselho: vai correndo, dá uma olhada nessa mensagem quinta-feira. Só diga sim, eis-me aqui. Você pode aplaudir o Senhor? Bênção. Podem voltar para os seus lugares abençoados. Estamos caminhando para o final deste culto. Lá atrás, à minha esquerda, você tem os livros expostos do pastor Fernando. Dá uma passada lá. Você vai poder adquirir o livro, abençoar o ministério dele, levar o livro para casa e estudar a proposta que ele tem para o livro. Enfim, é isso. Nós vamos orar. Eu quero só dar um spoiler para você e fazer um convite. Domingo que vem, eu vou pregar sobre o Salmo 133. Deus tem incomodado meu coração. Existe algo na comunhão do corpo. Existem bênçãos que são liberadas na comunhão do corpo. Salmo 133 começa assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu quero trazer essa reflexão para você. Eu acho que você não ouviu ainda o que eu vou falar para você da bênção ou das bênçãos que fluem da comunhão da igreja. Então eu quero convocar você para estar junto comigo domingo aqui, para a gente aprender juntos o que o Salmo 133 tem para nós como igreja hoje, Igreja Vida Plena, século 21, transição, saída de um lugar, entrada em um novo território, entrada em um novo local. O que Deus tem para nós, como nós vamos vencer esses desafios, o que nós precisamos fazer para vencer aquilo que o Senhor falou com a gente. Então estou convidando você e estou pedindo para você lembrar e convidar alguém para estar junto conosco domingo. Essa mensagem eu vou ministrar no domingo à noite, tá ok? Domingo à noite, 19h30, eu falo sobre o Salmo 133. No dia 30, um culto especial de gratidão a Deus. Tem um pastor que vem de fora e ele vai estar junto conosco aqui celebrando e agradecendo a Deus pelo momento que a gente
passou aqui 5 anos da nossa história. Espero você, que a sua semana seja abençoada, amém? Você pode se colocar em pé. Quem está feliz diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz, gente, feliz demais. Pastor Fernando, parabéns, que Deus abençoe, que o Senhor te capacite para que escreva muitos outros livros, que o Senhor projete o seu nome, que o Senhor sopre o seu nome sobre os 4 cantos dessa nação, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui, obrigado pela mensagem que falou ao nosso coração, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem movido em nosso meio, que a tua igreja possa desfrutar de todo o banquete que o Senhor tem liberado sobre nós. Leva-nos em paz para as nossas casas, guardados, protegidos, abençoados, preparados pelo Senhor para vencermos esta semana, em nome de Jesus, amém. Se Deus é por nós, tudo eu posso. Juntos, Deus te abençoe. Uma ótima semana. Até o próximo encontro. Aplauda o Senhor.